Boa noite, pessoal. Quer dizer, boa noite para mim, para vocês, boa tarde. Hoje nós vamos conversar sobre corrida. Deixa eu colocar aqui o nome dessa live. Oi, Lucinha. Rosinete. Tudo bom, meus amores? Olá, meninas. Deixa eu contar para vocês antes que comece a live. O meu querido Dr. Marcelo Cardoso acabou de conversar comigo e me deu a avaliação dele dos meus exames. Perfeitos, meus exames estão ótimos. Oi, Patrícia. Nossa, eu tô tão feliz. Essa live vai ser assim. Eu vou fazer essa live com um momento de felicidade pleno, sabe? Porque é muito bom a gente receber notícia de que a gente tá com saúde, né? É perfeito isso. E eu devo a comida de baixo carboidrato. Vê que legal. Vou conversar agora com a minha querida amiga Rafaela Varandas, que eu chamo carinhosamente de Rafinha Varandas. E a gente vai conversar sobre corrida. Ela vai dar uma aula pra gente sobre como correr melhor, como não se lesionar, como ter uma performance maravilhosa na corrida, como começar para quem nunca correu. É possível correr? A gente vai saber de tudo isso agora. Oi, Lele. Vou chamar você, Rafinha. Vamos lá. Chegou. Olá, lindeza. E tudo Tudo bem? bom? Tudo jóia? A gente hoje Tudo vai ótimo. ter uma aula sobre corridas, não é isso? Pois é, eu já ouvi aí que tem boas notícias, temos bons resultados aí de exame, já fiquei feliz. Maravilhosos! Ai, eu tô tão contente. Você nem tem noção do como eu tô contente. Para ver É como, muito bom, né? como a alimentação, como você consegue, né, mudar a alimentação e melhorar a saúde. Isso é verdade, gente. É verdade. Vai ficar gravada, claro que essa live vai ficar gravada. É uma aula, eu vou jogar fora essa aula. Vamos lá, Eu já, Rafinha. eu já chego chegando. É interessante você falar sobre essa questão da alimentação. Ainda Aham, hoje eu fiz uma postagem falando sobre isso, sobre o quanto a gente se eu vi. inflama com a alimentação incorreta, né? Exatamente, é Então, verdade. você é um grande exemplo aí disso tudo, né? Dessa alimentação saudável, onde a gente consegue desinflamar o nosso corpo, que já é Exatamente. um grande caminho para uma corrida de Nossa, sucesso. exatamente, é um grande caminho. E foi bom você falar sobre isso, porque eu quero que você converse comigo agora, mas dando aquela sua aula que você é acostumada já a dar, explicando para a gente tudo sobre como se preparar para uma corrida. O que é que uma pessoa que nunca correu precisa fazer para começar a correr de forma certa, de forma correta, né? Sem se lesionar, evitando, manda assim, bota a mão aí nesse aviãozinho e manda para todo mundo essa Põe dentro do live. aviãozinho, É, gente. que vai ser uma live aula, ainda para todo mundo não, isso aqui. Então, vamos Bom, lá, vamos conversar, vamos fazer assim. Você sabe que eu corro, né? Eu comecei a correr em 2017, e eu aprendi a correr com aquele método MAF, né? E ótimo, porque foi inclusive André Burgos que me ensinou a correr com esse método. E sim, é fácil, você não se lesiona, né? Você não fica morrendo, porque quando eu comecei a correr, Rafinha, eu achava que eu ia infartar nos primeiros passos, sabe? Mas aí, quando eu conheci o método MAF, tudo mudou. Então, vamos conversar sobre isso. Vamos fingir que eu não sei, nunca corri, eu sou leiga no assunto e quero aprender a correr. Como é que a gente faz? maravilha. Bom, vamos lá. Pessoal, para quem não me conhece aí, eu sou Rafaela Varanda, sou profissional aí do movimento, profissional de educação física, apaixonada pelo movimento e uma corredora amadora atrevida que comecei a correr aí em 2007 Uhum. por conta de uma lesão, Olha. né? Por conta, na verdade, por conta de uma dor lombar, Uhum. eu comecei a correr
e foi a corrida quem trouxe disciplina para minha rotina de movimento. Foi através da corrida que eu consegui adquirir disciplina, tá? E você perguntando aí, Cassinha, essa questão assim, o que a gente precisa para correr bem, né? Primeiro, eu acho que você precisa ter muito claro por que você quer correr. Isso, para começar, né? Por que você quer correr? O que você acha que isso vai te trazer de benefício? Qual que é a sua meta com a corrida? Por que você está querendo? O que você acha que vai mudar na sua vida a corrida? Isso é super importante para você não seguir, de repente, um modismo. Isso, e isso daí é importante. Você tem que acompanhar pessoas que já correm há muito tempo. Isso, e inclusive é importante que a gente se faça essa pergunta, porque a gente precisa saber sempre os porquês das coisas, né, Rafa? Sim. E correr, por que a pessoa quer correr? Porque, por exemplo, eu vou falar por mim, né? Eu sempre gostei, eu sempre achei bonito quem corria, sabe? Eu achava massa. Depois, eu comecei a ver que a pessoa que corria, ela era automaticamente mais saudável, porque ela procurava ser mais saudável até pelo esporte que ela fazia, né? E aí, eu juntei a cetogênica, quando eu comecei a fazer cetogênica, com a corrida lá atrás, né? Primeiro eu comecei a corrida em 2017 e depois foi que eu comecei a cetogênica. Então, quando eu comecei a corrida, Rafa, eu estava com um sobrepeso enorme, sabe? E eu achava que eu ia infartar nos 3 primeiros passos. Depois, eu recebi na minha casa lá na Inglaterra um amigo meu muito querido, que por sinal entrou agora na live, o nome dele é Marco Aurélio, que é Marco DTP. Tá aí, já entrou. Isso. E ele disse, Cassinha, bora, você vai correr comigo. E aí a gente começou a correr junto e eu fui aprendendo com ele, depois eu introduzi o método MAF e aí foi mais que perfeito, né? Sim. Mas eu precisei fazer para mim essa pergunta, porque eu não queria, porque muita gente começa a correr para emagrecer, né? Achando que isso vai lhe ajudar a emagrecer. E não é assim que funciona a corrida, né, Rafa? O que acontece? Muita gente pensa na corrida logo de cara para esse processo de emagrecimento. Só que as pessoas esquecem que existe um processo dentro da corrida para que você comece a fluir de fato. Exatamente. Né? Então, às vezes as pessoas pensam assim, não, eu vou correr porque eu quero emagrecer e eu quero me tornar um corredor. Né? Eu quero fazer provas, eu quero viajar o mundo fazendo provas. Sim. Eu quero bater as minhas próprias metas. Quero ter uma coleção de medalhas, né? As pessoas pensam quero ter uma coleção. Eu tenho uma coleção de medalha de camisa aqui na minha casa. Eu imagino. Que é assim, é uma delícia, né? Cada prova, cada inscrição, cada preparação, né? Então, isso ajuda a gente a ter muita disciplina, tá? Só que quando a pessoa ela fala assim, eu quero colocar a corrida na minha vida porque eu preciso emagrecer né, e eu quero. E aí a pessoa ela levanta do sofá e sai correndo. Dá 500 metros, ela volta falando, isso é ruim demais, a corrida é muito ruim e eu quase morri. Por quê? Porque simplesmente quis dar um passo maior que a perna, literalmente. Né? E quando você faz isso, quando você de repente resolve e quer fazer a qualquer custo, ou vai ficar ruim porque vai ficar muito desconfortável, ou vai vir alguma dor, porque o seu corpo ele não estava preparado para aquilo. Certo. E a gente sabe que tudo que é novidade para o corpo, ele precisa de gerar uma adaptação ao movimento, uma adaptação, depois que se adaptou ali aquele movimento da corrida, uma adaptação a tipos de treino, a velocidade, ao trote. Eu estou fazendo caminhada, agora eu estou indo para um trotezinho. Aumentei um pouquinho essa intensidade do trote, já comecei até conseguir aumentar um pouquinho a extensão da minha passada. Começar a observar
como que é essa corrida, tá doendo, tá incomodando. Então as pessoas precisam ter paciência, né? É aquela questão, é o treinar bem para que possa treinar para o resto da vida. E ter paciência e se observar, né, Rafa? Porque a gente precisa Ter paciência e saber, se observar. né, o que é que está acontecendo com o corpo da gente e o que é que a gente precisa ajustar, né? Exatamente. Então, quando você coloca uma meta, por exemplo, quem não conhece corrida, fala assim, ah, poxa, eu vou correr, todo mundo que corre tem um corpo bacana, tem saúde. Você olha para a pessoa que corre, ela é uma pessoa saudável, ela toma um belíssimo café da manhã, e ela treina, daqui a pouco ela está fazendo um pós-treino, e hidratação sempre em dia, o descanso, né, o sono sempre muito bem controlado. Então, isso gera um desejo. Ah, eu quero ser igual fulano. Ou então, quando a pessoa já conhece, fala assim, não, eu quero colocar a corrida na minha vida, porque eu quero fazer uma prova, eu quero fazer, sei lá, meia maratona de Paris. Essa meia maratona, ela acontece, estou chutando aqui, tá, gente? Não sei não. Em novembro, eu tô em dezembro, né? Eu tô há um ano dessa meia maratona, eu tenho um ano para me preparar, eu vou procurar um profissional. Se essa pessoa já tem um histórico de atividade física, até mesmo da própria corrida, pode ser que esse desejo ele aconteça. Porque a partir do momento que você coloca metas, a disciplina, ela fica muito mais fácil de ser alcançada. Você não fica dependendo somente de motivação, porque às vezes o balde da motivação, ele esvazia. Às vezes, e aí não, quase sempre, digamos a verdade. Quase sempre. Eu vi que hoje você foi caminhar e estava chovendo, né? Estava, e frio danado. Pois é. Então, assim, se você não tem a disciplina, você fala, ai, hoje tá uma chuvinha, tá um friozinho, não vou hoje, não. Olha, imagina se eu fizer isso aqui, eu não saio nunca, porque aqui chove e é frio demais. Exatamente. Então, quando a pessoa ela tem isso tudo em mente, tudo muito certo do que ela quer, sem dúvida nenhuma, os resultados eles são mais fáceis, porque ela vai atrás daquilo. Ela vai correr atrás daquilo. E mesmo que não seja pensando em prova, fala, não, eu quero colocar a corrida como parte do meu processo de emagrecimento. E aí a gente precisa entender que a gente tem um corpo ali que precisa gerar adaptação. A gente precisa entender que tem um corpo ali que está carregando mais peso do que ele deveria. Então a gente precisa ter muito cuidado quando a gente introduz a corrida a uma pessoa de sobrepeso. Porque as articulações, elas não estão preparadas. Os músculos não estão preparados. Nada está preparado. E aí tem uma lesão. E o que essa pessoa faz? Ela para de fazer atividade física de novo e começa a engordar tudo de novo. Ah, a corrida foi ruim para mim. Não, a corrida não foi ruim para você. Simplesmente você, de repente, colocou a corrida de forma errada naquela sua rotina. É verdade. Né? Então, por isso a importância, né? Eu gosto de falar muito assim. Eu como corro, eu já correndo desde 2007, é a coisa mais rara desse mundo eu faltar um treino. Por 3 vezes por semana. Os outros 3 dias de treino são de fortalecimento, são de mobilidade. Então, assim, eu preparo o meu corpo, o meu objetivo sempre foi corrida, desde 2007. Então, eu preparo o meu corpo para sempre correr melhor. Então, falando em preparar o corpo, vamos falar agora de uma pessoa que nunca correu, tá certo? Vamos. Ela quer correr, ela tem sobrepeso e ela não sabe nem por onde começar. O que é que essa pessoa precisa fazer para se preparar, para correr bem e não se lesionar? Maravilha. Primeira coisa, ela precisa identificar o tempo que ela tem para ela. Isso é uma prioridade na vida dela. Quero emagrecer. Ok. E aí, a gente não pode deixar que esse treino se torne uma coisa esporádica na vida. Ah, se der tempo, eu vou treinar hoje. Se der tempo, amanhã eu treino à noite. Não. Pega o seu dia, olha lá, eu começo a trabalhar 8 horas da manhã e vou até 6 horas da tarde.
Eu vou correr antes ou depois? Eu tenho duas opções. Uhum. Eu vou treinar antes ou depois, porque não vai ser só de corrida, né? Essa planilha de treinamento. É. Então, a pessoa ela precisa entender. Não gosto de acordar cedo, mas se essa for a única opção e é um desejo, ela vai começar a acordar às 6 horas da manhã, vai treinar de 6 às Claro. 7, vai tomar um banho, tomar um café e vai trabalhar. Uhum. Então, não colocar o treinamento, eu vou falar do treinamento de forma geral, porque dentro desse desejo claro. tem a corrida e tem os fortalecimentos Que tem que para a ser gente feito, ter uma claro. corrida saudável, Uhum. né? Então, coloca isso dentro da sua agenda diária. Não fala, se der tempo, eu acho que eu vou correr e eu acho que eu vou fazer isso. Uhum. Não. Já tenha programado o que é o treino. Sim. Isso é super importante, Cassinha, porque a hora que eu pego a minha planilha da semana, que eu olho e falo assim, nossa, normalmente o corredor, ele faz os longos no final de semana. Uhum. Que é um momento que tem mais que, tempo, né, tem mais tá? tempo, tá preocupado com o trabalho, né? Para recuperação é, inclusive, até melhor, né? Você tá ali mais relaxado e tal. Quando eu pego a minha planilha ali da semana, que eu olho e falo, opa, essa semana aqui são 15 quilômetros. Eu já sei que eu preciso de ter uma semana dormindo bem. Apesar de que todo dia é dia de dormir bem, né, meu povo? É verdade. Mas a gente sabe que a gente não pode ficar virando noite, buscando trabalho, virando noite, bebendo. Vendo série na televisão. Né? Vendo série. Fala, nossa, 3 horas da manhã, esqueci, gente, eu tenho que dormir, amanhã eu acordo às 6. Não dá. O corpo, ele não sustenta isso. Uhum. Então, a gente vai jogando água dentro desse barril, vai jogando água. Dormiu tarde, alimentou mal, a hidratação não tá legal. De repente, a hora que chega para fazer um treino mais forte, puf, estoura. Uhum. A corrida faz mal, não. Seu barril, ele transbordou do que ele suportou. Exatamente. Entende? Então, tenha essa disciplina de entender qual vai ser o seu horário de treino, quem vai te treinar, a sua planilha, observa a sua planilha. Pega a sua planilha e fala, essa semana é isso, isso, isso e isso. Tá, então vamos lá. Observa seu... Para uma pessoa que nunca correu, né? Como é que ela faz essa planilha? Como é o planejamento da corrida? Então, pois é, a pessoa que nunca correu, ela vai ter que buscar esse profissional para ajudar. Uhum. Tá? Porque o que acontece? Quando a pessoa nunca correu na vida, ela vai sair, ela vai fazer uma caminhada, ela vai arriscar uns trotezinhos. E pode ser que ela tenha resultado. Ela vai começar a emagrecer, porque ela está, de repente, gastando mais do que ela gastava antigamente, do que ela consome. Então, ela vai ter um resultado. Isso vai acontecer. Só que vai chegar num ponto em que o resultado ele não vai acontecer mais da forma rápida que foi no início. E isso pode gerar frustração. Só que dentro de um treinamento de corrida, a gente tem as nossas variáveis que elas precisam ali ser respeitadas e que quando são encaixadinhas, o resultado é excelente. Então, procurar um profissional que vai te ajudar aí nesse treinamento. Outra coisa importante, aonde que você vai correr? Que terreno é esse? Porque se eu vou correr na terra, na grama, na areia, no asfalto, é completamente diferente. Sim, sim. Se eu tenho um lugar que é só plano ou um lugar que é só subida e descida, é completamente diferente. Então, tudo isso influencia. Claro. Tá? Então, quem nunca correu, às vezes acha que qualquer lugar é lugar. Mas se você puder buscar um asfalto, o asfalto, para você ter ideia, ele é mais macio do que o próprio passeio. É verdade, é verdade. Entende? Então, correr, tenho acompanhado. Tem o bike, natação, exatamente. Então, assim, aí, ó, eu acredito aí, Marco, eu não sei se você faz um triatlo, alguma coisa. Ele faz, ele treina para triatlo. Uma rotina, né? Um dia de corrida, um dia de bike, um dia de natação, um dia de fortalecimento, né? Então, isso é super importante. Então, gente, quem nunca correu, procure entender qual é esse terreno que você vai correr, que você vai começar essa caminhada, tá? Eu sugiro sempre asfalto. Tá bom?
Outra coisa que eu ia falar, outra coisa importante, que eu fiz até umas anotações aqui, mas eu vou lembrar. É o terreno. Ai, gente, outra coisa. O que que você vai marcar? Como é que você vai marcar? Você tem um relógio para marcar isso? Isso é Como importante. que, como que você tem dentro dessa planilha de treino, por exemplo? Está lá marcado assim, eu vou fazer um trote de 300 metros e Hum, vou descansar 1 minuto. Como que você vai marcar esses 300 metros? exatamente. É importantíssimo o relógio. Verdade. Né? É. Outra coisa importante, com que roupa que eu vou? Com que tênis que eu vou? Então, tudo isso influencia, porque às vezes Uhum. a gente pega, eu já vi muito iniciante aí, colocando uma chuteira no pé para correr, Uau. né? Então a É. gente sabe que isso não é bom, a chuteira não é para corrida, né? A Uhum. gente precisa aí analisar todas essas questões aí de tênis, qual tênis é mais interessante, enfim, são muitas variáveis que às Sim. vezes a gente acha que é só botar um tênis no pé e sair correndo. É, de fato é. Mas, para quem nunca correu, para a gente evitar algumas coisinhas, Uhum. observar alguns pequenos fatores externos é extremamente Principalmente, interessante. principalmente para quem não tem experiência, né, Rafa? Porque a pessoa que não tem experiência, ela não sabe que tênis colocar, qual é o tênis que ela deve Exato. usar, né? E isso pode acarretar lesões horríveis. Eu me lembro que no começo, quando eu comecei, não quando eu comecei a correr, mas quando eu comecei a caminhar, que eu estava muito gorda, eu tinha dor na palma do pé, sabe? Na palmilha. Na planta do pé, Na né? planta, exato. E depois que eu aprendi a correr, foi que eu imaginei que eu devia estar usando um sapato, um tênis, que não fosse apropriado para aquela caminhada, sabe? E para aquele Exatamente. peso, né? Ou então, de repente, foi feita alguma coisa em excesso que o corpo não estava preparado, Uhum, né? E uma sim. coisa muito interessante também, que eu falo sempre, é essa questão de iniciar alguma coisa, alguma atividade física. Uhum, Muitas vezes, as pessoas até iniciam assim por, ai, eu tenho que emagrecer, vou começar a fazer alguma coisa. Então não é uhum, um prazer assim imediato, falou, nossa, vou começar a correr. Não, não é um prazer imediato. Às vezes vai muito por obrigação, né? E exatamente. quando a gente reclama muito, a gente fala assim, ai, nossa, que saco, tem que correr, ai, nossa, que saco, que preguiça. Ai, quando a gente reclama muito, a gente aumenta muito o nosso hormônio do estresse, O que é o cortisol, né? cortisol, Uhum, né? A gente é, reclama demais e deixa aquela abundância de lado, é né? verdade. Das coisas boas, né? Das coisas boas que a gente está colhendo ali com aquele processo todo, né? E a É. gente sabe, isso é comprovado, isso é fisiológico, tá? Que quando a gente sai e fala assim, nossa, que bom, vou fazer o meu treino de corrida, você aumenta até a sua produção de testosterona. Exatamente. É verdade. Então, você começa a pensar positivo, você começa a trazer isso de forma boa para o seu cérebro, isso já está Uhum, comprovado. é. Você muda toda a sua química cerebral. E Uhum, aí você vai correr com mais prazer. E quando exato. você começa a mudar essa química cerebral e essa produção hormonal, isso vai ajudando no processo de treino, de recuperação. E você vai tendendo sempre a melhorar mais. Isso. E você viu que agora eu só falei aqui de fatores externos Uhum, e um fator mental, exato. né? Então, nossa, Rafa, mas para correr eu tenho que pensar positivo. Eu tenho que pensar onde que eu vou correr, se é na subida, na descida, na grama, né? Então, assim, para começar mesmo, gente, a gente precisa entender onde que a gente está pisando. Uhum, Por que você quer aquilo? é, Porque depois nada te para. Nada te para, porque você vai ter paciência de passar por todo o processo. Isso é muito exatamente. importante. É. E a corrida, gente, eu não sei o que acontece com a corrida, não. Ela vicia de uma tal Eu ia forma. falar isso agora. A corrida vicia a pessoa. É. Vicia. É um negócio assim, louco. Porque tem horas que eu vou pro treino, às vezes as provas normalmente elas acontecem muito cedo, né? Uhum. Então eu acordo cedo ali, 4h30, 5 horas da manhã, eu falo, meu Deus, o que eu tô arrumando? Pra que eu vou acordar cedo desse jeito? O que eu tô fazendo aqui, né?
É. Aí, às vezes, já fui muitas vezes pensando, não, essa é a última. Não vou É, fazer mais, não. Essa aí é a última. você chega lá e pensa, ai, graças a Deus que eu acordei, né? Exatamente. E aí, a hora que acaba, você tem aquela recompensa boba. É tão bom, mas é tão bom que a gente já sai do treino, já sai da prova fazendo a inscrição para a próxima. Exatamente, Né? é E verdade. dentro do carro eu falo assim, não, é a última, eu não vou fazer mais. Não, esse negócio de corrida tá colocado. É assim Então, mesmo. assim, é interessante a relação da corrida, porque quando a gente corre, a nossa competição é com a gente mesmo, Uhum, exato, né? É superar os nossos limites. A gente não exato. precisa de querer superar o limite do outro. Não O limite mesmo, do outro é do outro. exato. E você não precisa nem correr com muita gente. Você pode correr todo dia só, porque a sua competição é com você, né, Rafa? Exatamente. Então, isso é muito legal. Você pode até ter um grupo de corrida, mas Uhum, acaba que esse grupo se reúne ali no início, cada um sai e faz o seu treino, porque cada um tem uma planilha, claro. né? Às vezes Uhum, coincide, o meu treino é parecido com o seu e tal, vamos fazer junto, vamos. uhum, Mas não precisa de ficar todo mundo ali naquele bolo. Cada um faz o exato. seu, depois todo mundo se encontra no final, bate um papo, é muito legal essa questão do social, É, né? é. E tem gente que já prefere ficar sozinho. Eu, por exemplo, eu curto demais correr sozinho. Eu adoro ficar É a minha calada. Eu também. Adoro ter. Eu fico caladinha. Às Minha mãe vezes, aí entrou. olha, oi, dona Eugênia. Às vezes eu corro com o meu marido e ele corre conversando, sabe? Menina, mas eu faço. Eu Dá uma fico. agonia. Eu não quero falar, me erra, não quero. Exatamente, exatamente. Eu curto muito. Mas tem gente, assim, a questão do social, ela é super importante. E é muito motivador, né? Demais, Então, demais. eu vou sair de casa, vou encontrar com a minha turma, a gente vai ali, vai fazer um treino. Isso é importante também. Então, se Inclusive, você gosta, esse pessoal da corrida é muito diferente. É um pessoal muito unido, né? Solidário, né? Eu me lembro, e isso Rafa, que eu vou falar, solidário. exato. Eu me lembro que a primeira corrida que eu fiz assim de 5 quilômetros, eu estava muito ainda com muito sobrepeso e eu mesmo assim eu fui, né? E aí menina, foi um sofrimento aquela corrida assim, porque eu estava tão cansada, né? Assim, me sentindo tão Sim, pesada. E aí eu sim. fiquei com pena porque meu marido queria correr. Mas ficou com pena de mim e queria ir junto de mim. Aí a moça que era da coordenação da corrida disse, não, vai correr, deixa ela comigo. E ela veio comigo, sabe, lado a lado, assim, tão, menina, eu achei tão legal isso. E isso é uma característica muito peculiar das pessoas que correm. Não vou nem Muito. dizer que é de todo esporte, mas da pessoa que corre, eu sei porque eu tô vendo, eu tô sentindo isso, né? É muito legal. Sim, sim, é muito gostoso. A solidariedade dentro da corrida, dentro de provas. Eu fiz uma prova uma vez, era uma prova curtinha, e o Aham, piso ele era muito instável. Eram aquelas pedrinhas, aqueles paralelepípedos. E sei. eu me lembro que um senhor tropeçou e caiu. Deixa eu ver, tem um comentário aqui. Tenho Tem vontade, uma mas não sei por pergunta. tenho medo de lesionar, o que faço? Daqui a Hum, pouco eu te respondo, tá, cara? E um senhor, ele tropeçou e caiu. Todo hum, mundo que estava ali por perto, naquele pelotão ali, todo mundo parou. uhum. Enquanto esse senhor não levantou, disse, tá tudo bem, e voltou a correr, ninguém Ninguém foi. saiu junto. E eu Exatamente. passo nesse pelotão. É Todo massa mundo isso. pegando ar, bem e tal. Então, assim, é muito bonito, né? É Eu me sim. arrepio. Eu também, porque parece até que a gente está em outro planeta, não parece? Parece. Todo mundo se ajudando, todo Todo mundo, mundo gente, que coisa muito linda. Onde que eu tô? solidário, todo mundo muito empático. Você fica, meu Deus, que planeta é esse? Muito empático. Deixa eu responder aqui, Cassinha. Responda. Já é uma pergunta que provavelmente você vai fazer aí, né? Você quer guardar essa pergunta para depois? Não, não, pode responder. Pode? Pode. Então, Ricardo, você tem medo de se lesionar, né? Eu vou falar disso aqui agora. Quer correr? Faça fortalecimento muscular. Uhum. A gente tem uma falsa impressão, Cassinha,
Você já viu que homem, principalmente quando joga aquele futebolzinho ali uma vez por semana, de final de Aham. semana, fala assim, não preciso te fortalecer não, porque eu já jogo bola. É verdade. Não é? É Isso aí eu tenho o certeza atleta de uma vez por que todos que semana. tiverem aí, É, que jogam bola, já falaram isso alguma vez na vida. Não preciso sim, te fortalecer não, porque eu já jogo bola no fim de semana. é Né? verdade. E fortalecer não é jogar bola e não é correr. Então a gente Uhum, tem essa falsa sensação de que a corrida, pelo fato de priorizar membros inferiores, uhum, já é um fortalecimento. Mas a sim. gente precisa entender que é uma atividade cíclica, né? Eu não considero a corrida como uma atividade de impacto, não. Aham, É uma atividade cíclica que exige daquela mesma musculatura ali durante um período, sim. né? Então, dependendo do tempo que durar o seu treino, do tempo que durar o seu longo. E a sua estrutura do seu corpo, ela precisa de estar preparada. Por isso que eu falo do fortalecimento. Ou Uhum, fazer um pilates, fazer um funcional, fazer uma musculação. Porque a gente precisa fortalecer as musculaturas que teoricamente não estão diretamente naquele movimento. sim. Então a gente precisa ter um centro do corpo muito bem fortalecido. Gosto muito de falar, né, da nossa estrutura aí de dentro para fora, Uhum, porque é ela que nos sustenta. Um sim. glúteo preparado para absorver o impacto de cada passada. É verdade. Então a gente precisa de, dentro da corrida, treinar a funcionalidade dos movimentos. O treinamento funcional trabalha isso muito bem, porque Uhum, ele entrega funcionalidade para melhorar a mecânica da sua passada, a mecânica sim. da sua corrida e melhorar, de certa forma, as musculaturas que estão envolvidas ali de forma indireta. Tá? Uhum, Então, gente, quer correr, quer nadar, quer pedalar, quer jogar tênis, fortaleça. Fortaleça. Tá? Quer ter vida longa naquilo que você gosta de fazer, faz um trabalho de fortalecimento. sim. Olha, Tá certo? a Vilma Rosa está perguntando o seguinte: eu corro em casa numa área de 20 metros quadrados. Tem algum problema? 20 metros quadrados. Ai, dá quanto isso daí? 20 metros quadrados, nós vamos ter. Você fica correndo É, em provavelmente, círculo ali, né? provavelmente, sim. Provavelmente. Eu não vou te dizer que tenha problema, mas, por exemplo, se você corre só num sentido, fazendo a curva só em um sentido, pode te trazer um problema. Hum, Eu estou dizendo isso por uma lesão que eu tive. Durante um tempo, eu treinei em pista de corrida sim. e a gente só podia treinar em um sentido. Então, a minha pista de corrida ela é oval, né? Então, você faz É. curva o tempo todo. Então, Uhum, a minha curva era sempre para a esquerda. E eu não podia inverter para poder fazer um sim, movimento contrário para a direita. claro. Eu tive uma lesão na articulação, no tornozelo, que foi justamente pelo esforço, meu corpo não estava Sempre preparado para é, aquilo, eu estava sempre na rua, vira para um lado, vira para o outro, é. vira para um lado, vira E para o por outro. isso A que eu hora que acho meu corpo legal você correr na rua, né? é, Porque você né? tem essa flexibilidade de caminhos, né? Você muda os caminhos, Isso, né? exatamente. Ou então, se você não tem tanta flexibilidade assim, né? Igual, por exemplo, ela tem aqui uma área que é pequena, fazer para um lado e Depois fazer para para o o outro. outro, Uhum. né? Fazer alternado. Faz sei lá, duas séries de 3 minutos para um lado, duas séries de 3 minutos para o outro. Vai depender do que tem ali na planilha, se é que tem uma planilha, Aham, alguma coisa nesse aham. sentido, Tá, tá? então vamos falar agora. A gente está falando de iniciantes na corrida, certo? Pessoas que nunca correram, que Sim. estão começando a correr. E aí, você está falando da planilha, né? Que é importante, a gente sabe, mas a pessoa que nunca correu não sabe nem como é uma planilha, como é que se faz essa planilha. Então, vamos dizer, Então, por exemplo, para a Vilma, que está aqui falando que só corre em casa, né? Nesse tá. espaço de 20 metros. Essa planilha É. é o que eu preciso que a pessoa me diga. Rafa, eu quero correr 2 vezes por semana.
ou 3 vezes por semana, ou eu tenho objetivo X, Uhum. porque o número de vezes na semana vai interferir nesse ganho, Uhum. tá? Então, eu tenho, por exemplo, vários alunos que correm 2 vezes por semana para ter uma atividade aeróbica encaixada aí dentro dessa planilha. Sim. Quando a gente faz uma planilha de corrida, o corpo, gente, ele gosta de variação. Sim. Ele não gosta de fazer a mesma coisa todo dia. Ah, eu fiz caminhada todos os dias 30 minutos. Tudo na mesma intensidade. Uhum. Ele gosta de variação. Então, vai ter, vamos supor que você quer treinar 3 vezes na semana. 2 desses dias, inicialmente, eu vou colocar para você um estímulo pequenininho, que vai ser um trotezinho, por exemplo. Vamos botar um iniciante mesmo. Tá. Trote de 1 minuto, caminhada de 1 minuto. Você vai fazer isso até completar 20 minutos. Ou seja, 10 vezes. Isso. Certo? Só que antes de dar início aí, esses trotes, é legal fazer uma caminhada para aquecer esse corpo. Uhum. Tá? Fazer uma caminhada, esse corpo está aquecido, legal. Vou começar a minha primeira série. Fiz 1 minuto de trote, vou descansar 1 minuto caminhando. 1 minuto de trote, 1 minuto caminhando. Você vai ver que para quem nunca fez, a pessoa vai sair extremamente confortável desse treino. Uhum. Porque a hora que ela está começando a pensar em cansar, vai falar, ai, que bom, eu tenho 1 minuto para descansar. Uhum. Entende? Exato. E daí, nossa, eu tô bem, já tô recuperado. Vou fazer mais 1 minuto de novo. E aí, no segundo dia, eu vou pedir essa pessoa para fazer 2 minutos de estímulo para 2 minutos de intervalo. Uhum. Não, Rafa, 2 minutos pesou um pouquinho. Eu consegui fazer. Mas ainda bem que eu tive 2 minutos para descansar. E não vai fazer 10 vezes, não. Você vai fazer isso só 6 vezes. Uhum. Tá? Então, eu já dei um estímulo um pouquinho maior. Não precisa de ser 10 vezes, porque senão o cansaço vai ser muito. Claro. Maravilha. Aí, no final de semana, eu falo assim, faça 30 minutos de caminhada. Uma caminhada onde você vai se sentir cansado a todo tempo, mas não com vontade de parar. Uhum. Vai dar aquela queimadinha ali na canela, a panturrilha vai dar uma doidinha, a perna, a coxa vai falar assim, opa, peraí que tá até gostoso aqui, mas falta só 5 minutos, eu vou manter. Uhum. Beleza, sua primeira semana de treino concluída com sucesso. Uhum. E aí, vamos supor que eu te enviei essa planilha, você fez, e alguma coisa aconteceu que você não conseguiu fazer 30 minutos de caminhada, Uhum. você só conseguiu fazer 15. A pessoa vai anotar isso para mim. Porque eu preciso de um feedback para eu entender o que eu posso estimular na semana seguinte. Sim. Porque se ela não me disser nada, eu naturalmente vou pensar que eu já posso pegar um pouquinho mais pesado. Uhum. Sendo que ela não cumpriu uma parte do treino. Sim, você precisa estar ciente Ok? disso, claro. Eu preciso estar ciente. E aí, inicialmente, essa pessoa, a grande maioria, provavelmente não tem relógio para marcar distância, alguma coisa nesse sentido. Eu trabalho muito com essa questão do tempo, ao invés de trabalhar com a distância. Sim. Porque os relógios, por exemplo, esses relógios aqui, ó, eu tenho o Garmin. O meu é Eu Garmin coloco o meu também. treino aqui, ele marca a distância onde eu estiver. Né? Quem não tem um relógio com GPS, olha lá, 1 minutinho de trote. Trotando, opa, descansar 1 minuto. Uhum. Maravilha. Ok. Então, isso, para um iniciante, isso é muito bom. Na outra semana, eu vou falar assim, ó. Sabe aquele treino que a gente fez de 1 minuto para 1 minuto da semana passada? A gente fez isso 10 vezes, não foi? Foi, beleza. Nós vamos fazer hoje 6 vezes, mas a intensidade do seu trote ela vai ser um pouquinho maior. Você vai tentar ir um pouquinho mais rápido. Uhum. Já vai aumentar o cansaço, vai aumentar a frequência, vai exigir mais da musculatura. Vai falar, opa, peraí que eu cansei mais. E aí, quando for descansar 1 minuto, foca lá na respiração. Para que você consiga 1 minuto depois, dar o estímulo novamente. Tá?
Então, o focar na respiração, nos descansos, é importante, tá? Então, o corpo, ele gosta de variação. E aí, quando a gente fala em variação, Cassinha, eu uso muito a tabela de percepção subjetiva de esforço, né? Que é uma tabelinha ali que a gente tem alguns marcadores que a gente começa ali de fácil, ligeiramente cansativo, cansativo, muito cansativo, exaustivo. E tem até uma faixinha preta ali no final que a gente brinca e fala assim, nossa, o negócio ficou preto aqui agora. Chegou aqui, o negócio ficou preto. Né? Então eu uso muito essa questão da percepção subjetiva de esforço. E aí o que eu preciso dessa pessoa? Que ela se conheça. Que ela se entenda. Então, quando eu digo assim, hoje você vai fazer 1 minuto de estímulo, que você fique ligeiramente cansada. Não é para se matar. Nem que você me diga assim, Rafa, foi fácil demais, eu acelerei. Não, eu quero que seja fácil demais. Vai ter dias que eu quero que seja fácil demais. Você falar assim, gente, a Rafa enlouqueceu, não me tirou de casa para fazer isso? Te tirei de casa para fazer isso. Para o seu corpo descansar de forma ativa. Exatamente. Até porque o que acontece muito é que as pessoas pensam, tá muito leve, né? Então vou fazer um pouco mais. E aí, às vezes, se lesiona, né, Rafa? É porque, às vezes, eu estou usando aquele treino para te ajudar a recuperar. Exato. Para te ajudar a ser mais forte no treino seguinte. Então, todas essas variáveis, elas são extremamente importantes. E aí, além de ter o autoconhecimento, né, dessa percepção, eu falar assim, olha, você vai agora correr 1 minuto forte, que você vai chegar a hiperventilar. Isso é normal. Agora, se você estiver hiperventilando, a hora que eu falo assim, ligeiramente cansativo, aí já tem alguma coisa errada. De repente, você não está sabendo dosar o que é ligeiramente cansativo e o que é muito forte para você. Então, essa experimentação é importante. E também a pessoa tem que aprender a respirar, né, Rafa, quando vai correr. Então, olha só. Na corrida, eu não vou te dizer que existe uma regra para respirar na corrida, tá? Mas é interessante a gente perceber a respiração no momento em que a gente está descansando. Exato. Esse estilo de treino que eu comentei aqui com vocês, né? Que é essa variação de 1 minuto para 1 minuto, a gente chama isso de treino intervalado, treino de tiro. Sim. Tá? E quando a gente faz o intervalo, é o momento que a gente tem ali para a gente realmente respirar. Só que a grande maioria das pessoas, até em repouso, estão aqui, ó. Sim, Estão respirando com os ombros e usando cervical, ombros para respirar. Sendo que a gente precisa jogar isso lá para o nosso abdômen, para o nosso diafragma. Exatamente. E aí tem muita gente que começa a correr, que vira para mim e fala, nossa, Rafa, eu tô com uma dor aqui na cervical, no ombro. Por quê? Quando a gente começa a correr, naturalmente a frequência cardíaca ela vai subir. Claro. Vai exigir mais do seu sistema cardiovascular. Isso é normal. Só que aí a pessoa não sabe respirar nem em repouso. Ela começa aqui, correndo, escorrendo. Naturalmente vai gerar uma dor. Naturalmente essa dor vai aparecer. Então o que a gente precisa fazer? Eu sugiro muito. Respire em repouso. A hora que você está trabalhando, busca levar essa respiração lá para o seu abdômen. Se você está respirando aqui, ó, e está vendo que o seu ombro está subindo, você vai se olhar no espelho até esse ombro baixar. É porque gera uma tensão, né? Quando você... Porque você para de usar a musculatura acessória. Se você começa a se perceber em repouso, de forma orgânica, você leva essa respiração lá para a corrida.
E, você não, e daí você não vai precisar de pensar. Vai falar assim, nossa, peraí, eu não posso subir porque, poxa, você já tem tanta coisa para fazer na corrida, né? É, Você tem que olhar, você tem a resistência do ar, você tem que ver se você não vai pisar em buraco, você tem uma sim. série de coisas para olhar ali. E ainda ver se o ombro vai subir ou vai descer. Então, treine essa respiração no seu dia a dia. Uhum. Traga esse conforto para o seu dia a dia. Porque isso vai te ajudar a render melhor na corrida. Com certeza. Seu Inclu- diafragma ele vai trabalhar melhor. Inclusive, para quem E faz outra dica, meditação e yoga, né, as pessoas já saem na frente, né, porque ela já sabe já respirar. sai na frente. É. Na verdade, eu gosto de falar muito assim: ninguém vai te ensinar a respirar. Uhum. Mas existem algumas técnicas respiratórias onde a gente vai trabalhar questões posturais. Uhum. Existem algumas técnicas dentro de um processo de meditação que a gente trabalha por tempo, Uhum. né? Você faz um tempo de pausa, um tempo de inspiração, um tempo de expiração, que isso ajuda muito também, né? Todo esse Sim. processo de acalmar a mente, né? Isso é Uhum. muito legal. É Então, verdade. existem alguns métodos, mas você tem que aprender a respirar. Você tem que aprender a relaxar e usar os músculos corretos para respirar. Uhum. E não quem está sofrendo, entrando em sofrimento aqui, ó. É Você não verdade. precisa disso. E uma dica muito legal, você já viu que quando a gente está correndo e cansa, a gente para e coloca as mãos no joelho e fica lá. É, é Isso verdade. acontece muito, né? Muito. Isso acontece muito. Por que que é confortável isso? Porque a gente arruma um espaço para o nosso diafragma, para ele Isso. alongar. É. Isso é confortável. Mas isso não é bom. Uhum. Porque o que que acontece? O interessante é que você consiga se recuperar respirando aqui, ó. Andando, caminhando e jogando essa respiração lá para o seu abdômen. Uhum. Ou você pode se recuperar parado 1 minuto, concentrando na sua respiração. Eu gosto muito disso aqui, ó. Como se a gente desse um suspiro. O meu ombro, ele baixa. Sim. E aí eu tiro a obrigação dele e jogo lá pro abdômen. Você pode Relaxa ficar de ele, pé. é. Você pode ficar de pé, parado, esperando dar ali 1 minuto, 2 minutos, seja lá o que for, e respirando através do abdômen. Fecha os olhos. Deu 2 minutos. Opa, lá vem mais um estímulo. Isso tudo você joga um comando neural Uhum. para o seu cérebro de que o corpo não precisa usar musculaturas incorretas para você respirar. Uhum. Então, por isso que eu falo do dia a dia. Tá trabalhando, tá na fila do banco, tá enchendo a garrafa de água, pensa ali na sua respiração. Exato. Tira a sua obrigação que você não precisa carregar o mundo nas costas. Vai exercitando, Isso não né? é teu, né? Exato. Tira esse peso, tira essa mochila que você está carregando aí, É ó, verdade. e relaxa. Respire, literalmente. Que aí você vai levar isso para a corrida, Uhum. tá certo? Olha aí que dica boa. Muito legal. Muito bom. Gente, alguma pergunta? Podem mandar Aproveitem, ver aí, tá? Se aproveitem que não a hora ficou alguma é coisa essa. clara, aproveita. Ô, Rafa, e Mas quando a diga. pessoa fez uma corrida, tá? E depois dessa corrida, no dia que a pessoa faz a corrida, geralmente ela não sente nada porque está bem quente ainda da corrida, né? Mas no dia Sim. seguinte, você começa a sentir as dores do que você fez de forma incorreta, geralmente, né? Não, nem digo que de forma incorreta. Não? Existe ali a dor do dia seguinte, Sim, sim. que elas podem aparecer 24, 48 horas depois, né? Aham. Isso pode parecer mais intenso, mais forte para um sedentário, uma pessoa que nunca correu, porque está gerando muita adaptação. E Exato. aí é que entra a questão de quais dias você vai correr. Uhum. Porque se você fala para mim assim, Rafa, eu vou correr terça, quinta e sábado. Legal. Você está dando intervalo de um Uhum. treino para o outro. Não, Rafa, mas aí na quarta-feira e na segunda eu vou fazer musculação. É outra atividade completamente diferente.
Uhum. Tá? Então, essa dor do dia seguinte, ela é normal. Quando a gente faz qualquer tipo de movimento, atividade física, a gente cria microlesões no músculo. Uhum. E essas microlesões, elas são pequenas inflamações. Uhum. Então, por isso que às vezes dói. São Sim. pequenas inflamações. Tá? Essas inflamações, elas são necessárias para que você ganhe resistência, para que você ganhe força. Elas são necessárias, é necessário passar por isso. E não Tá? existe você Para ter fazer um evolução. exercício e não sentir nenhuma dor, né? Isso não existe, não vai É, acontecer. alguma coisinha. Assim, o que eu não acho legal é todos os dias que você treina, você sentir dor no dia seguinte. Uhum. Aí já não é legal. Pode ser que você esteja pegando muito pesado todo dia. Ou se você for iniciante, não é Né? normal sentir sempre, Rafa, uma dorzinha? Não, porque se for muito bem dosado, os meus alunos, por exemplo, quando a grande maioria dos meus alunos correm, tá? Aham. E quando eles estão comigo, treinando comigo, o meu trabalho é justamente para tirar certos incômodos, ganho de mobilidade, trabalhar alguns aspectos de força que são necessários. E muitas vezes eu trabalho, por exemplo, o flow. Dependendo do tipo de flow que eu entrego, a pessoa sai da aula e fala assim: nossa, tô levinho, não tô sentindo mais nada. Olha que massa. E eu não quero entregar dor muscular para o meu aluno Claro. todo dia. Tem Aham. gente que adora. Tem gente que fala: não, gostou demais, adora essa dor, Rafa, É, nossa, dor. Tem gente que é. vai virar e vai falar assim. Tem gente que nem vai falar. Não vai voltar mais, não vai querer mais. E É. não vai te dizer o porquê. Uhum. Ninguém, tem gente que fala assim: eu não quero doer todo dia. Isso para mim é sofrimento. Uhum. Não precisa disso. E eu vou no conforto do meu aluno, Cassinha. Eu sei. Se você quer, vamos conta-gota? Vamos conta-gota. Porque Mas nesse conta-gota você vai longe. é Vai longe. verdade. Mas eu Tá? sou do time que gosta de sentir a dor porque acha que quando tá doendo é porque tá funcionando. E acha que deu efeito. Exatamente. Ontem eu fiz um treino bem pesado, bem puxado. Aham. E hoje eu tô com bastante dor muscular. Hoje, a hora que eu fui correr, eu tive que me aquecer muito. Aham. Tive que aquecer muito porque hoje eu tinha uns tirinhos para fazer. Então Pronto, eu tive então que me aquecer vamos muito. aproveitar que tem muita gente que está começando a correr nessa live. E como é que você faz um aquecimento? Como é um bom aquecimento antes da pessoa correr? Ó, eu gosto muito, eu até postei isso uns dias atrás. Dependendo do treino, eu faço alguns movimentos de quadril, Uhum. que é uma mobilidade de quadril, trabalhar um pouquinho mobilidade, trabalhar um pouquinho ondas na coluna. Depois eu faço até uma postagem e te cito em Joia. relação a algumas dessas preparações, para que o Uhum. pessoal possa ver. E são Legal. coisas simples, são coisas no solo, que pode ser Uhum. feita em casa ali, 5 minutinhos antes de você sair de casa para fazer. E aí você já tem assim um corpo previamente aquecido, tá? Eu, no meu treino, antes de fazer, por exemplo, hoje eu fiz 10 tiros de 300 metros. Marcadinho no relógio, com 1 minuto de intervalo. Antes desses 10 tiros, eu fiz um trotezinho de 2 quilômetros. Certo. Então, um trotezinho ali, Uhum. bobinho. Nossa, Rafa, 2 quilômetros, isso tudo. É porque já é É uma. porque Eu você já sou já é uma longa profissa, distância. né, minha filha? Você já é Aí profissa. vamos pegar um sedentário, por exemplo, que eu É. digo assim: faça 10 minutos de caminhada. Não é caminhada no shopping, não, gente. Olhando loja, não. Ah, tô olhando lá, não tô parando para conversar, Olha, não. que É legal. treino. Tem que ser. Nossa, cachorrinho, que bonitinho. Não, treino é treino. Tá? Então, Passa batido pelo passa cachorro. e fala: É, beleza, tudo bem, depois a gente conversa. Mais ou menos assim, né? é. Então, o que que acontece? Eu digo assim, faça 10 minutos de caminhada. A pessoa vai fazer 10 minutos de caminhada, vai começar a dar uma sudorese, vai começar a se sentir confortável. Eu tenho alguns alunos, e eu também, que
Existem alguns desconfortos, por exemplo, principalmente lombar. Eu tenho alguns desconfortos lombares que eu preciso cuidar disso, por isso eu me aqueço tanto, Aham. tá? Então, se você está frio e de repente está sentindo, na hora que a gente acorda, parece que a gente acorda meio estragado, né? É, Mexe é daqui, fala, verdade. gente, engraçado, tem que voltar para o lugar. Se você já levanta e sai correndo, Nossa, alguma coisa ali vai dar ruim, vai. tá? Então, faça um aquecimento. Ah, Rafa, mas 10 minutos, eu acho que 10 minutos eu não estou o suficiente ainda. Faça 12, faça Uhum, 15 de aquecimento, tá? De caminhada, para quem está começando, tá, gente? uhum. Caminhada. E aí depois a gente vem com a parte principal do treino. Qual é a parte principal do treino? Você vai fazer 6 vezes de 2 minutos para 1 minuto de intervalo. Essa é a parte principal do seu treino hoje. Uhum. Aí você entrou, fez, terminou as 6 vezes de 2 minutos para 1, finaliza com 5 minutinhos de caminhada, permita que o corpo vá voltando à calma, respiração, você vai Uhum. relaxando. Aí você pode cumprimentar o cachorrinho, falar, oi, Essa é a hora. você pode dar um papo, né? Aí você já está voltando à calma, já cumpriu o seu dever ali, a sua planilha. Uhum. Tá? Isso é muito legal. Então, se aqueça. Não sai chegando, né, metendo louco, dominando tudo, não. Porque isso pode gerar uma lesão, pode gerar alguma dor, Certo. tá? Às vezes a gente começa a treinar com muita pressa, porque É. tem horário, É, né? exatamente. Ah, eu tô com pressa, eu já vou fazendo os tiros logo de cara. Você Nossa. tá respirando aqui, porque você tá num estado de tensão, você É, começa a fazer tiro aqui com o corpo frio. meu Deus. Provavelmente você vai ter alguma dor a longo prazo, se isso for uma rotina na sua vida, alguma lesão. É Então, não uma deixa não. receita pro insucesso, né? É uma receita para um insucesso. Uhum. Exatamente. A gente precisa entregar para o nosso corpo a habilidade que a gente quer. Eu Uhum. quero correr, eu preciso entregar para ele a melhor técnica, Uhum. né? Então, por isso a questão ali da paciência, né? Porque eu tenho certeza que você vai estar com 90, 100 anos correndo, se você tiver Menina, paciência. olha, aqui a gente vê tanto velhinho correndo, velhinho mesmo, assim, idoso valendo, né? Idosinho como eu, não. Eu tô no início da minha vida idosa, mas o pessoal, velhinho, sabe, Rafa? E gente que corre. Eu me Exatamente. lembro que uma vez eu estava numa corrida de 5 quilômetros e eu estava na frente de um senhor, ele bem velhinho já. Pois ele foi, menina, forçando a barra para me passar. Eu disse, mas olha que danado. Ele Eu me passou, lembro, virado. aqui, aqui em BH tem uma prova tradicional no final do ano, que é a Volta Internacional da Pampulha. Eu sei, conheço. São 18 quilômetros. Aham. E desde 2007 que eu faço essa volta, né? A gente não fez agora na pandemia aí, É. mas desde 2007 que eu faço essa volta. Eu me lembro que no início, nas primeiras voltas que eu fiz, Cassinha, mas era tanto senhor me passando que eu tava lá morrendo, com meio metro de língua para É, fora, né? Quase tropeçando na minha língua de tão morta que eu tava. isso. E era tanto senhor me passando que eu olhava falando assim, mas de Meu acho, mas Deus como do assim, céu. gente? Eu sinto a mesma coisa Então, quando eu passo, já sou sou passada aqui. exatamente. Mas eu acho isso assim, É fantástico, fantástico, sabe? né? De ver Massa demais. É, esse vigor, assim, sabe? De ver essas exatamente. pessoas treinando. Quando a gente costuma treinar no mesmo lugar, a gente costuma ver sempre as mesmas As mesmas pessoas, né? pessoas, exatamente. É. Caramba, é impressionante como eu vejo gente mais velha, ó, Nossa, tem sapecando muito. ali, falo, É, poxa, eu fico feliz com isso. Você eu vê que segue ali também. uma rotina, É, e é tem uma legal disciplina. ver as pessoas mais velhas se movimentando, né, Rafa? Porque Nossa, é tão é difícil no maravilhoso. Brasil. Eu entendo que no Brasil é tão difícil porque a gente sabe que tem violência, que tem a falta de estrutura nas ruas, né? Muito buraco e tal. Mas aqui é É, muito comum você ver eles bem velhinhos
na rua correndo. Eu sou, assim, extremamente a favor. Faça. Uhum. A Silvana está dizendo aí, ó, ganhar resistência e aos poucos não param, aos poucos e aí não paramos mais. E não para mesmo, Não para, a gente. Porque ideia é essa. tudo que a gente quer começar é difícil, né? Sim. Coisa que a gente não tem no hábito, começar alguma coisa é sempre muito sempre difícil. É difícil. Mas se a gente vai entregando ali pequenas doses homeopáticas, aquilo vai virando um prazer. E você não para mais, você não vai parar mais. Você não vai parar de comer bem nunca mais. É verdade. Mas você teve que começar de alguma forma. Porque você já tem um hábito, você já tem ali tudo pronto, você já tem a manha de fazer tudo, o que combina com o quê. Né? Você entende ali do que você está fazendo. É verdade. Você não vai parar mais. É verdade. Você não vai parar. Olha, Rafinha, é assim. Já passamos 1 hora aqui conversando. Mentira! Sério? Mas o Instagram não derruba não, tá? Hã? O Instagram não derruba mais não. Não derruba não. Mas eu tô falando só que já passamos 1 hora, porque eu já quero deixar aqui, a gente já vai acordar aqui o nosso próximo tema, certo? O tema da próxima aula. Qual é o tema da próxima aula, gente? O que vocês querem ouvir? Diz aí. Deem sugestão que a gente fala. Porque a gente já falou sobre estado de flow, a gente já falou sobre o movimento, né? E a gente já falou de corrida. O que é que vocês querem saber na próxima live, a próxima aula que a Rafinha vem dar aqui? Exatamente, diz aí. Rafa, eu vou deixar uma caixinha de pergunta lá no meu story, e você também deixa no seu. E a gente vai vendo o que é que as pessoas gostariam mais de ouvir e a gente combina essa live, tá certo? Dessa forma, tá bom? Maravilha, então, ok. Vamos parar por aqui ou você ainda quer continuar? Deixa eu só falar mais uma coisa. Claro. Só falar mais uma coisa. Pessoal, quem está começando a correr, a gente tem a tendência a querer chegar aonde a pessoa que já corre há mais tempo está. Sim. E a gente quer ir muito rápido. Por isso, às vezes, os resultados eles não são tão satisfatórios. Tá? Vem aí uma dor, uma lesão, uma preguiça, as coisas não acontecem. Sim. Primeiro, tem 2 frases aqui que eu quero falar com vocês, que a primeira é: aprenda com os erros dos outros. Você não terá tempo de viver todos eles. Então, quando uma pessoa que tem experiência em corrida te disser faça isso, faça isso. Porque aconteceu comigo, eu lesionei assim, assim, assado, e eu treinei assim e não deu certo. Então, escute as histórias aí das pessoas, Exatamente. que o corredor ele tem muita história para contar. E ele já passou por todas essas lesões que você não quer passar. Exatamente. Já passou por todos os treinos errados, por todos os percursos errados. Então, assim, é muito legal você escutar o corredor, o que ele tem para dizer. Tá? E eu tenho uma outra aqui, que é treine forte para você correr leve. Essa é bem legal. Você fala, poxa, Rafa, você falou para a gente começar devagar. Gente, o começar devagar vai ter um momento em que a gente vai entregar intensidade. É por isso que precisa gerar adaptação. E quando a gente pensa nessa frase, treine forte para correr leve, a gente entrega um significado diferente para a palavra dor. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, não, eu não vou fazer mais um tiro, não, porque, nossa, eu já estou muito cansado. Não é dor no joelho, dor na coluna, não. Não dou conta, não, já estou muito cansado. Poxa, aquele momento ali talvez seria o dia de você fazer um tiro a mais. E você desistiu. Verdade. Então, ressignifica a palavra dor, porque é na dor que a gente cresce. É verdade. É na dor que a gente evolui. E quando a gente fala em treinamento, se não existe uma lesão, um processo inflamatório, vai doer para evoluir. Claro. Seja qualquer movimento. Não falando em dor de lesão, tá, gente? Mas às vezes a dor ser a preguiça. Às vezes a dor do desconforto, né? De sair de casa. Claro.
A dor de sair de casa, a dor de falar assim, eu não quero comer tal coisa, mas eu vou ter que comer para poder melhorar minha Uhum, performance. uhum. A dor do hidratar, você precisa se hidratar, não gosta de beber água, vai ter que tomar. É, Então, exatamente. você precisa ressignificar essa palavra dor, porque a hora que isso acontece, você tem um sucesso quando você cuida da sua saúde, você leva para a sua vida pessoal e profissional. É Se verdade. você tem uma dor no seu trabalho, você não vai sair correndo, você tem que resolver. Exatamente. Você vai enfrentar, né? A mesma coisa com a sua vida, É, a mesma coisa com o seu treino. Porque senão você nunca sai do lugar, perfeito, Rafinha. ok? Fechou super bem. Amei. Então, Muito, pronto. gente, muito Olha, obrigada. Estou obrigada à a vocês. disposição. Foi massa. Você agora vai colocar lá na sua caixinha de pergunta o que é que esse pessoal quer saber na Vou próxima colocar. live e a gente vai combinar e vai avisar para todo mundo. Gente, acompanhe essa semana que eu estou falando sobre os pilares da Ah, e saúde. tá muito legal, viu? Os pilares da saúde, eu O que assisti. eles influenciam aí em relação ao movimento. Então Uhum, acompanha lá que está muito legal. Vou botar a caixinha e diga pra gente o que vocês querem ouvir, que o que uhum, vocês quiserem ouvir a gente vai falar. exatamente. Tá bom, meu amor. Um Tá beijo bom? grande para Sim, todos meu amor. vocês. Muito obrigada. Obrigada a Fique você, com Deus. sempre. Um beijo. Depois a gente conversa. Tá bom. Tchau, tchau.